Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas para aprenderem a lidar com suas emoções e também se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas e também com o universo. E hoje vamos refletir sobre por que as pessoas não nos escutam. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia. Todas as segundas-feiras eu transmito lives 19 horas e 19 minutos pelas plataformas YouTube, Facebook e Instagram simultaneamente. E cada dia eu abordo um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Sueli, boa noite, Sueli. Ilza também entrou. Boa noite, Hugo. Quanta alegria. Muito obrigado, Ilza. Bem-vinda. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta live. O tema de hoje é por que as pessoas não nos escutam. Mas qual a diferença entre ouvir e escutar? O ouvir significa a capacidade auditiva de captar sons. E escutar é a habilidade de captar esses sons e transformar em algo relevante. Então existe um esforço emocional e um esforço intelectual no momento de escutar. Isso é o que diferencia o ouvir do escutar. Mas por que as pessoas não nos escutam? Eu fiz uma pesquisa e eu até peguei um livro aqui, usei este livro como referência, O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e também do Cláudio Tebas. Então tem umas ideias bem interessantes aqui neste livro, O Palhaço e o Psicanalista. E ele comenta também nesse livro que normalmente as pessoas vão à escola, prestam atenção nas coisas novas que são ensinadas, ficam curiosas para saber as coisas. E não apenas na escola tradicional, mas também na escola da vida. E quando acham que sabem alguma coisa, pensam que sabem muita coisa. Ao invés de fazer perguntas, já estão acostumadas a ter as respostas, por elas mesmas. E até respostas para perguntas que nem foram feitas ainda. Eu, por exemplo, conheci algumas pessoas que começaram a explicar algumas coisas no momento em que eu começava a falar. A pessoa balançava a cabeça e dizia, já sei do que você está falando. E respondiam alguma coisa antes de eu fazer a pergunta. Às vezes a pessoa estava até explicando coisas que tinham a ver com o assunto, ou com a dúvida que eu tinha, mas às vezes não tinha nada a ver com o que eu ia perguntar. Então, com o tempo, a curiosidade começa a desaparecer, porque nós ficamos já com algumas ideias pré-concebidas e acabamos não aceitando ideias novas. Então, assim, essa curiosidade começa a desaparecer, dando lugar ao pseudo-conhecimento. E quando as pessoas acham que já têm o conhecimento, que já sabem sobre o assunto, acham que não precisam mais escutar. Daí a dificuldade das pessoas em nos escutar. Erice Silva disse, boa noite, Hugo, gosto muito das suas lives. Muito obrigado, Erice, bem-vinda. Leonice Maria também disse, boa noite, Leonice. Dalete Marotti disse, boa noite, Hugo. Boa noite, Dalete. Então sejam todas bem-vindas. Então eu comentei que por que as pessoas não nos escutam. Mas será que o oposto também ocorre? Nós temos dificuldades em escutar as pessoas? Nós não temos controle sobre as outras pessoas, mas nós podemos começar a assumir o controle sobre nós mesmos, na arte de aprender a escutar. Então, Rubem Alves, ele tem um texto bastante interessante, até um vídeo na internet, onde
dentre as várias coisas que ele comenta, ele fala que o professor deve ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade. E o objetivo da educação é criar a alegria de pensar. E ele fala nesse vídeo também que ele nunca viu um curso de escutatória. Ele já ouviu várias vezes cursos de oratória, mas nenhum curso de escutatória. E eu procurei na internet para ver essa palavra, para descobrir a palavra escutatória. Então, nos dicionários formais não tem. Só encontrei num dicionário informal. O que eu falo de dicionário formal? Deixa eu pegar aqui. Ele é um pouquinho difícil de pegar, ele é um pouquinho grosso. Nesse dicionário, por exemplo, que eu consultei a palavra escutatória e não encontrei a palavra escutatória. Em alguns outros dicionários também formais eu não achei a palavra escutatória. Então, muito provavelmente esse termo foi cunhado pelo Rubem Alves. Então, muitas vezes nós somos educados, somos preparados para a oratória, mas não somos preparados para a escutatória. E hoje vamos abordar esse tema da escuta, da escutatória. Existe um prêmio Nobel de Física, na verdade, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1944. O nome dele era Isidor Isaac Rabi. Ele nasceu em 1898 e faleceu em Nova York em 1988. Então, ele começou a estudar engenharia elétrica, depois mudou para química e depois foi para a área da física, onde na área da física ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1944. E ele ganhou esse prêmio Nobel pelo método de registro de propriedades na ressonância magnética. E ele também realizou outros estudos no desenvolvimento de tecnologias que são utilizadas nos radares e fornos de micro-ondas. Então, por que eu estou falando sobre Isidor Isaac Rabi? Uma vez perguntaram para ele qual o motivo dele ter se tornado cientista. E ele respondeu que foi por causa da mãe dele. Como assim por causa da mãe dele? É que na infância, na saída da escola, enquanto todas as mães perguntavam: filho, o que você aprendeu hoje? Que é normal essa pergunta. A mãe dele perguntava: filho, o que você perguntou hoje? Isso fez muita diferença na vida dele. Então nós estamos vivendo uma época de muitas informações na internet, onde há muitas notícias falsas até, muitas verdadeiras, muitas falsas, e nós não estamos tomando alguns cuidados que deveríamos. Então, às vezes, nós lemos os títulos das mensagens e já achamos que sabemos o conteúdo. Compartilhamos as informações sem saber se elas são realmente verdadeiras. Então, vou dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, já compartilhei um concurso que nem existia. Ele estava postado e eu, na minha ingenuidade, já postei sem verificar se aquele concurso existia. E o interessante também é que eu compartilhei uma foto de uma baleia jubarte em Vitória da Conquista. Aonde fica Vitória da Conquista? Fica no interior da Bahia. Como que uma baleia jubarte pode estar nadando no mar da Vitória da Conquista? É que eu não tinha lido direito, eu olhei baleia jubarte Vitória e confundi com Vitória do Espírito Santo. E nisso eu compartilhei o vídeo. E depois um amigo meu me alertou que em Vitória da Conquista não tinha mar. Olha cada absurdo que a gente compartilha. Então, muitas vezes a gente olha o título e já acha que conhece todo o conteúdo e passa compartilhando, né? Então temos que tomar alguns cuidados, sim. Uma vez quase compartilhei uma notícia, anos atrás, só que antes de compartilhar a notícia, eu fui verificar a data da notícia. E a data da notícia era de vários anos anteriores, então eu não compartilhei. E até uma notícia que circulou, até via e-mail,
onde estavam dando algo grátis em um determinado hospital. Como eu tinha o número de telefone, como lá no e-mail tinha o número de telefone, eu liguei antes de compartilhar essa informação. Só que a pessoa que atendeu lá não confirmou a informação. Mandei o e-mail de volta para a pessoa que me enviou, para que ela fizesse o mesmo, até chegar na pessoa que tinha originado aquela notícia falsa. Então eu comentei que às vezes nós lemos os títulos das mensagens e já achamos que sabemos o conteúdo. E nos nossos relacionamentos também pode ocorrer o mesmo, onde nós passamos a achar que somos menos escutados. E pode também estar ocorrendo de nós estarmos escutando menos as outras pessoas também. Porque nós não paramos para fazer as perguntas e averiguar os fatos. Então, que tipo de perguntas? Por exemplo, a língua portuguesa. A língua portuguesa nos traz algumas dicas de perguntas que podem ser feitas. Começam com o que, quem, quando, onde, por quê. E conforme nós vamos expandindo e elevando o nosso grau de consciência, vamos aprendendo a elaborar perguntas mais profundas. Então, o que eu quero dizer com perguntas mais profundas? Pergunta profunda significa perguntas simples que levam a reflexões profundas. Mas quando nós estamos conversando com alguém, devemos também ter a responsabilidade e a sensibilidade para não fazermos perguntas que invadam o espaço da pessoa, sem a devida aprovação. Então nós vamos refletir mais sobre esse tema lá para frente. E vou voltar um pouquinho mais nesse assunto para a gente aprofundar mais na questão da sensibilidade. Então, a escuta é uma qualidade que se aprende com técnica e também com exercício diário. Porém, o que é mais importante é nós nos abrirmos para as novas experiências. Para podermos aprender a escutar os outros, nós precisamos primeiro aprender a nos escutar. E uma pergunta que eu achei interessante nesse livro mesmo, O Palhaço e o Psicanalista, ele tem aqui no capítulo 13, ele fala assim, ele pergunta, por que o sapato do palhaço é grande? Uma pergunta interessante. E ele, nos cursos que ele dá, ele sempre faz essa pergunta e as pessoas têm as mais variadas respostas para essa pergunta. Por que o sapato do palhaço é grande? E depois de ouvir todas as respostas, ele dá a resposta dele. Ele fala assim que o sapato do palhaço é grande porque não é dele. Então, conforme nós vamos caminhando nessa jornada da vida, nós vamos acumulando posses, carros, roupas, casa, títulos, cargos, e acabamos confundindo essas coisas com a nossa identidade. E quando achamos que essa é a nossa identidade, passamos a atuar na nossa vida com aquele papel ou aqueles papéis que nós achamos que nós temos. É como em uma peça de teatro ou em um filme, onde as personagens atuam conforme o papel que estão designadas a atuar. E muitas dessas posses são coisas temporárias, são coisas provisórias. Sabemos também que nós temos um corpo e quando nós partimos para o outro lado, nós deixamos esse corpo físico. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos deixando coisas para trás. Vamos deixando projetos, vamos deixando épocas da vida, vamos deixando às vezes nossos cabelos, a nossa juventude. E a pergunta que surge é, e se essas coisas não nos pertencem realmente, por que nós defendemos tanto? Então, o que nós devemos fazer para escutar? Então, para poder escutar, nós devemos aprender a não ficarmos egocentrados nas nossas posses, que na realidade não são propriedades verdadeiramente nossas, assim como o sapato do palhaço.
E quando nós começamos a defender os nossos pontos de vista, deixamos de escutar. O nosso ponto de vista é a vista de um ponto. E às vezes achamos que o nosso ponto de vista é a única verdade. E quando nós achamos que o nosso ponto de vista é a única verdade, nós não escutamos as outras pessoas. Então essas posses das coisas que nós achamos que nós conhecemos, nos geram um pré-julgamento das coisas que as outras pessoas estão falando para nós. Então, para podermos escutar, devemos nos centrar na pessoa que está falando e não centrar em nós mesmos. Então é importante nós ficarmos em silêncio quando estamos escutando. Só que esse silêncio não deve ser confundido com desinteresse e nem com reprovação. Então, no desinteresse, nós não estamos escutando a pessoa, estamos escutando a nós mesmos. E na reprovação, também nós não estamos escutando a outra pessoa, e sim julgando, ou seja, também nós estamos escutando, nós estamos ouvindo a nós mesmos. Então, quando eu comentei que nós devemos ficar em silêncio para podermos escutar a outra pessoa, esse silêncio deve ser ativo, ou seja, temos que estar atentos ao que a outra pessoa está falando. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que nós devemos produzir os maiores resultados com o mínimo de intervenção. E como que nós aplicamos isso aqui na escuta? Nós devemos aprender a saber escolher o momento certo para falar através de poucas palavras e produzir os melhores resultados. Então eu já passei por experiências onde eu conseguia escutar, ou seja, conseguia compreender certas falas somente algum tempo depois, mas não no momento da fala da pessoa. Então, em algum momento da conversa foi plantada uma semente em mim que germinou e brotou no momento adequado, de acordo com a expansão e a elevação da minha consciência. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a música está entre uma nota e outra. E essa experiência que eu tenho de às vezes escutar somente depois tem a ver com essa frase. Entre uma conversa e outra existe um silêncio onde eu consigo escutar. E esse silêncio necessário para poder escutar pode ser comparado com um vazio. Para que algo possa ocupar um determinado lugar, um determinado local, ele precisa estar desocupado, precisa estar vazio. E é esse vazio que está relacionado com as nossas posses. Quando nós estamos vazios de posses interiores, conseguimos deixar um espaço para poder ser ocupado pela outra pessoa. E assim conseguimos escutar o que a outra pessoa está dizendo. E no livro O Palhaço e o Psicanalista, ele diz assim, ele tem uma frase que diz assim: quando nós escutamos o outro, estamos dizendo para ele: eu tenho um lugar para você em mim. Neto entrou, boa noite, Neto. N. Keber também disse boa noite, N. Keber. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, acompanhando aqui. Então, para nós podermos escutar o outro, é necessário também desenvolvermos a humildade, que requer coragem e renúncia. Coragem para escutar o que pode não ser agradável para nós. E renúncia para deixar de lado temporariamente o que nós pensamos e sentimos a respeito do outro ou sobre o que o outro está dizendo. Ou seja, nós deixarmos um espaço vazio para que possa ser ocupado pela outra pessoa. É importante nós termos humildade para nós reconhecermos que, assim como nós temos vulnerabilidades, o outro também tem. Não significa que são exatamente as mesmas vulnerabilidades, mas quando nós reconhecemos que nós temos defeitos, somos mais propensos a aceitar e acolher os defeitos dos outros. Agora a gente vai entrar em um outro campo interessante aqui também.
existia um médico chamado Joseph Leopold Auenbrugger, nome difícil, né? Depois dizem que nome de japonês é difícil, sobrenome Auenbrugger. Então ele era um médico austríaco e professor na Universidade de Viena. E ele inventou a técnica do diagnóstico por percussão. Ele aliou a aptidão musical que ele tinha com a vocação médica, quando em uma visita em uma adega de vinhos. Agora, não tem uma informação muito certa se essa adega de vinhos era do pai dele ou se ele estava visitando essa adega de vinhos em vinhedos franceses. Então, nessa visita à adega de vinhos, ele percebeu que os especialistas desenvolveram uma técnica para inferir a quantidade de açúcar que havia dentro da uva. É interessante essa técnica que eles usavam. Então eles conseguiam, através dessa técnica, calcular quando poderiam fazer a colheita ou transportar o conteúdo de um barril para outro. E essa técnica consistia em tocar suavemente no barril, suavemente. Então consistia em tocar suavemente no barril e escutar o tipo de eco que retornava após esse toque. Se era abafado, se era agudo, se era mais reverberativo, se era mais surdo. Então, Auenbrugger, este médico austríaco, ele utilizou a mesma técnica para inferir condições clínicas de seus pacientes com dificuldades cardíacas e também respiratórias. Então ele inventou um método baseado nesse método que os especialistas em vinho utilizavam. Então, o Auenbrugger utilizou essa mesma técnica. Ele começou a bater suavemente no peito dos pacientes, ouvindo e interpretando o ruído produzido. Então, com esse método, ele foi capaz de traçar até os contornos do coração. E com estudos posteriores, ele se dedicou à tuberculose. Então, esse estudo que ele fez, ele publicou em um livreto, mas ninguém prestou atenção a essa publicação. A publicação dele tinha o título de Uma nova descoberta que permite ao médico, por percussão do tórax humano, detectar as doenças escondidas no peito. Só que ninguém deu atenção a esse livro. Mais tarde, esse valor da percussão no exame físico foi reconhecido por outros dois médicos, um na França e outro em Viena. E eles também traduziram e ilustraram esse livro de Auenbrugger em 1808 e ajudou a tornar esse trabalho de Auenbrugger se tornar mais conhecido. Então notem que esse médico que soube escutar o ambiente lá na adega de vinhos, Auenbrugger conseguiu escutar lá na adega de vinhos o poder de desenvolver a técnica de percussão. Então ele conseguiu associar um conhecimento a uma aplicação prática desse conhecimento na medicina. Então, através dele perceber o ambiente, ele escutar o ambiente, ele interpretou aquilo e pôde aplicar na prática. Mais tarde, mais para frente, um outro médico e músico francês chamado René Laennec, ele teve dificuldades com uma jovem que apresentava um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Então ele não conseguia ou tinha vergonha de aproximar os ouvidos no peito da paciente e não conseguia obter os resultados da percussão. E ele relata que esta mulher, a que ele estava consultando, ela tinha um alto grau de adiposidade. Eu tive que procurar no dicionário para entender o que era isso. Alto grau de adiposidade seria alto grau de obesidade. Então, quando ele batia os dedos suavemente no peito da mulher, devido à obesidade, ele não tinha os reflexos, ele não conseguia receber as informações que ele precisava para interpretar aquele som. E aquele outro método também chamado de escuta direta, que era colocar o ouvido no peito da paciente, também
era inadmissível por ele, tendo em vista a idade e o sexo dela, porque a jovem paciente ela era muito obesa e também tinha seios fartos, então ele tinha vergonha de colocar o ouvido ali no peito da mulher, que ia ficar com a cara nos seios da mulher. Então, com isso, dificultou o diagnóstico da parte dele. Então, o que ele fez? Ele se lembrou de uma brincadeira que era feita por algumas crianças na área da acústica, onde as crianças tinham uma peça de madeira cilíndrica e colocavam no ouvido de um lado e a outra criança no ouvido lá do outro, e arranhando a peça de madeira com um determinado pino, eles conseguiam ouvir aquele arranhão. Então, com essa ideia, Laennec ele resolveu aplicar isso também na prática. Então ele também escutou o ambiente, lembrou dessa brincadeira de criança, só que na realidade ele não tinha nenhum tubo de madeira. Então ele improvisou uma folha de papel e fez uma espécie de cilindro e aplicou uma ponta no ouvido e a outra ponta na região ali do coração da pessoa. E ele percebeu que ele conseguia perceber o som do coração. E mais para frente ele fez a sofisticação, ele sofisticou esse cilindro que ele tinha feito inicialmente em papel e sofisticou esse método através de um cilindro em madeira. Então, se nós vermos hoje que através desses vários desenvolvimentos, das várias implementações que ele fez, ele começou a desenvolver um instrumento chamado estetoscópio. Então assim ele conseguia atender as pessoas com sobrepeso e também não teria mais aquele constrangimento de colocar o ouvido no seio da mulher. Só que esse novo método de escuta ele não foi imediatamente aceito por alguns médicos que preferiam um método usual de ouvir diretamente com o peito, ouvir diretamente o peito com o ouvido encostado lá no peito. Então notem que naquela época alguns médicos não souberam escutar, mas atualmente os médicos utilizam o estetoscópio como instrumento de trabalho. Então estetoscópio, essa palavra que foi cunhada por ele vem do grego, onde estetos significa peito e scopus significa olhar, ou seja, olhar dentro do peito. Então ele foi o inventor do estetoscópio em 1819. Por que eu contei tudo isso? Eu contei esses casos para que a gente possa distinguir a diferença entre ouvir e escutar e como aplicar na nossa vida algo que nós escutamos. Então agora nós conseguimos entender melhor. O ouvir, ele significa ter o sentido da audição, é a capacidade sensorial de identificar variações de sons. E escutar significa estar consciente do que está ouvindo, dar atenção a algo, ou conectar sentidos e conceitos. Então, ouvir é diferente de escutar. Então, nesse processo do estetoscópio, ele conseguia ouvir os ecos das batidas do coração ou as variações da respiração. Então, ele escutava e interpretava o que eles significam ou o que significavam. É isso aí, bacana, Nickerber. Ele criou o estetoscópio. Exatamente isso. Neuza Rodrigues escreveu: boa noite, Hugo. Gratidão por ajudar na expansão das mentes humanas. Gratidão a você, Neuza. Muito obrigado. E seja bem-vinda. É isso aí, Nickerber. Bacana. Então, prosseguindo aqui. Então, a gente está falando do estetoscópio. Mas, se me derem um estetoscópio, eu, com o conhecimento que eu tenho, ou conhecimento que eu não tenho, eu até consigo colocar o estetoscópio aqui no ouvido, colocar a outra ponta ali no peito e vou conseguir ouvir apenas sons, mas eu não vou conseguir escutar, ou seja, não vou saber interpretar os sons. Por isso que a gente precisa ir desenvolvendo a arte de interpretar o que a gente está ouvindo, para que a gente possa escutar.
Malafaia escreveu: escutar tem total relação com estar disponível para o outro. Isso mesmo, Malafaia. Escutar tem total relação com estar disponível para o outro. É nós nos esvaziarmos, deixarmos nós temporariamente de lado para estarmos disponíveis ao que a outra pessoa tem para nos falar. E a Nath Chagas entrou aqui também. Boa noite, Nath. Seja bem-vinda. Então nós podemos aprender a escutar com base na invenção do estetoscópio. Como assim? Primeiro, nós tocamos suavemente no outro, ou seja, utilizamos as palavras com delicadeza. Segundo, ver como que a pessoa está reagindo após esse toque suave. Se está nos respondendo com uma batida seca ou batida surda, ou uma combinação de coisas, dependendo de cada pessoa com quem nós estamos conversando. Então a forma como nós estamos falando pode expressar o que nós estamos sentindo, né? Porque quando nós estamos expressando alguma coisa, de acordo com a entonação que a gente usa, com a velocidade da fala, o volume do áudio, nós estamos expressando e falando às vezes mais do que apenas através das palavras. Então, um ponto importante é tocar suavemente no outro, ou seja, utilizar as palavras com delicadeza, ver como que a pessoa está reagindo após esse toque. E terceiro, perceber as coisas que não foram expressadas diretamente. Porque quando nós falamos, nós não usamos apenas a nossa voz. Então a escuta pode ocorrer não apenas através dos ouvidos, mas também através dos olhos ou outros órgãos sensoriais, como por exemplo o tato. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas há um tempo atrás eu assistia uma minissérie chamada O Mentalista, onde tinha como ator principal a personagem Patrick Jane. E ele era consultor da CBI, ou seja, um escritório de investigação da Califórnia. Então, nesta minissérie, esse mentalista, ele conseguia identificar o que as pessoas estavam sentindo, ou se as pessoas estavam falando a verdade ou não, de acordo com as fisionomias, de acordo com certos sinais suaves que as pessoas demonstravam, não apenas através da fala, mas através do olhar, através de gestos, através de posicionamento do corpo e uma série de outras coisas. Ele conseguia escutar o que a pessoa estava falando. Então, eu falei de 3 passos: tocar suavemente no outro, ver como que a pessoa está reagindo após esse toque suave, perceber as coisas que não estão sendo expressadas diretamente, e o quarto, fazer o acolhimento e cuidar da pessoa. Só que quando a gente faz acolhimento e cuidado, não significa falar para a pessoa: vai dar tudo certo, porque a interpretação de vai dar tudo certo varia de pessoa para pessoa. Se nós tivermos uma visão mais panorâmica, vemos que no final dá tudo certo. Mas se nós não tivermos essa visão mais panorâmica, o vai dar tudo certo pode levar a várias interpretações errôneas. Inclusive, achar que vai dar tudo certo a curto prazo. Então, acolher e cuidar tem a ver com escutar e ter compaixão. Ou seja, ver o que nós podemos fazer para ajudar a pessoa. E para nós podermos ajudar a pessoa, nós precisamos conhecer a pessoa ou as necessidades da pessoa. Como o Malafaia disse, nós precisamos estar disponíveis para o outro. Então, da mesma forma, quando nós vamos dar um presente para alguém, nós precisamos conhecer a pessoa para dar o melhor presente, algo que seja útil para a pessoa. Então, para podermos ajudar a pessoa, nós precisamos entender a dificuldade que a pessoa está passando. Boa noite, Hitomi. Wanda Abreu também entrou, disse boa noite, Wanda. Então sejam bem-vindas. Eu assisti umas palestras também na internet, até no próprio TED, e eu vi uma palestra bastante interessante, onde ele falava sobre o poder da escutatória. E ele usou 2 termos interessantes. Um dos termos foi coisófilo
e outro termo foi gentófilo. Ele falou que tem gente que é coisófilo e tem gente que é gentófilo. Então ele explicou o que é coisófilo. Coisófilo tem a ver com coisas e gentófilo tem a ver com gente. Então um coisófilo, quando encontra com a gente, fala assim: como vão as coisas? E o gentófilo, quando encontra com a gente, pergunta: como vai você? Então existe uma diferença entre coisófilo e gentófilo. Então se nós queremos escutar a pessoa, nós podemos ser gentófilos. Perguntar como vai você e não como vão as coisas. Então uma outra pergunta que a gente pode fazer, que nós podemos fazer para nós mesmos. Quando nós falamos, costumamos falar do que a gente sabe. Agora, e quando que nós vamos então aprender? Nós vamos aprender através da escuta interessada. Então, na década de 90, bem no início da década de 90, faz bastante tempo, eu fiz cursos de mergulho. Fiz cursos de mergulho livre, que é aquele mergulho que a gente faz com máscara, com snorkel e também com nadadeira. E uma das regras ensinadas é que nós nunca deveríamos mergulhar sozinhos. Sempre deveríamos estar com pelo menos uma outra pessoa. Uma outra pessoa que soubesse mergulhar e tinha também feito o curso de mergulho em caso de necessidade, em caso de emergência, poder nos auxiliar. E além do mergulho livre, tinha também o mergulho autônomo, que é aquele feito com cilindro. Então, além da máscara, além do snorkel e além da nadadeira, tinha também o recurso adicional do cilindro de oxigênio. Por que eu estou falando de mergulho nesse conteúdo de vídeo? É que quando nós mergulhamos, nós ficamos com a boca fechada, com os olhos e ouvidos abertos e bem atentos, prestando atenção em tudo que nós conseguimos captar. E não podemos esquecer também de prestar atenção no nosso canga. Esse é o nome dado para o nosso parceiro de mergulho. Então é o nosso parceiro de mergulho, é chamado de canga. É como aquelas cangas de bois que atrelavam os bois aqui na nuca para que os bois pudessem transportar ou carregar alguma carroça ou algum arado. Então eu e o canga nos comunicávamos através de sinais padrões de mergulho ou algum outro sinal. Então existiam sinais padrões que eram ensinados no curso de mergulho e nós nos comunicávamos através desses sinais. Então, através dos sinais, nós interpretamos o que uma pessoa quer dizer para outra. E quando nós mergulhamos, nós somos responsáveis pelo bem-estar do nosso canga. E por isso, frequentemente é necessário que haja comunicação entre ambos, onde um tem que prestar atenção nos sinais do outro. Se o nosso canga não estiver bem, nós precisamos tomar as devidas ações para dar assistência ao canga, se necessário, emergir e voltar para a embarcação. Então é um verdadeiro exercício de escuta, sem envolver palavras, e sim sinais. Então nós podemos adotar esse exercício como prática de escutatória no nosso dia a dia. Ficarmos mais tempo com a boca fechada, prestar atenção com os olhos, com os ouvidos e sermos responsáveis pelo bem-estar da pessoa que está compartilhando algo conosco. E lembrar que o nosso bem-estar ocorre quando ambos estamos bem. Então, por exemplo, no mergulho, quando o nosso canga não está bem, ambos temos que emergir, ou nós temos que ajudar o outro. Quando eu não estou bem, o canga me ajuda. Então, para que ambos possamos estar bem no mergulho, ambos têm que estar em bem-estar, com um bem-estar. Então, se nós estendermos que o bem-estar ocorre quando ambos estamos bem,
Se estendermos um pouquinho mais para o ambiente em que nós vivemos, o nosso bem-estar vai depender do bem-estar das demais pessoas que compartilham o mesmo ambiente conosco. Porque quando tem pessoas no mesmo ambiente conosco, onde uma pessoa não está bem, os demais também são afetados por isso. Se nós conseguirmos ampliar um pouquinho mais ainda, expandindo o nosso nível de consciência, nós vamos verificar que o nosso bem-estar vai depender do bem-estar da família universal. Então, todos nós temos ouvidos, mas alguns de nós registramos apenas sons. Ou nós prendemos atenção com os ouvidos apenas nos noticiários escandalosos ou boatos perturbadores. Ou temos ouvidos apenas para festas, ou fofocas, ou pessimismos. Agora, se nós queremos elevar o nosso nível de consciência, nós devemos estudar, devemos refletir, ponderar e aplicar na prática esse aprendizado, auxiliando fraternalmente o nosso próximo. Por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nessa frase, Jesus estava nos ensinando que todos nós temos ouvidos, mas nem todos temos ouvidos para ouvir, ou seja, nem todos temos ouvidos para escutar. E nem sempre escutamos apenas com os ouvidos. Escutamos também com os nossos olhos, através do tato, através de outros órgãos sensoriais também podemos escutar. Então, fazendo um resumo do conteúdo da live de hoje, para nós podermos escutar, nós podemos lembrar do que Rubem Alves disse sobre oratória e escutatória. Devemos estar interessados no que a pessoa tem a nos dizer, e não apenas por palavras, mas também através da expressão facial, expressão corporal, através da respiração. E também nós podemos aprender a perguntar com interesse legítimo em saber mais sobre aquele assunto. Então, com a experiência, nós vamos desenvolvendo e expandindo a nossa consciência, passando a elaborar perguntas cada vez mais profundas, que são perguntas simples que levam a reflexões profundas. E devemos também nos esvaziar temporariamente nos nossos conteúdos interiores e dizer: eu tenho um lugar para você em mim. E também saber fazer um silêncio ativo, produzir os maiores resultados com o mínimo de intervenção, conforme nos ensinou Hipócrates. Então, para isso, envolve humildade, coragem e renúncia. E lembrar também daquele caminho que foi feito para a invenção do estetoscópio. Um toque suave, ouvir, interpretar e também poder auxiliar. E também do recurso, ou do aprendizado através do mergulho. Procurar ficar com a boca fechada o máximo que pudermos, enquanto o outro está falando, e manter os nossos olhos e ouvidos atentos. E por isso que nós encontramos aquela frase de Jesus, que ele disse assim: por isso lhe falo sobre parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreendem. Então, muitas vezes, a vida nos fala por parábolas, ou seja, por símbolos, para que nós possamos aprender a ouvir e a interpretar esses símbolos através da escuta e, principalmente, colocarmos em prática para auxílio ao próximo. E finalizo com aquela frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção.
e também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos vocês e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, cada dia com um tema diferente. Espero vê-lo ou espero vê-la nessas lives. Então espero que todos tenham uma excelente noite, uma noite bastante tranquila, reflexiva, que tenham também uma excelente semana. Então, muita paz, muita luz para todos vocês. O Mala escreveu aqui: gratidão, Hugo, sempre conteúdo muito relevante. Muito obrigado, Mala. É Mala de Malafaia, tá bom? É Marcos Malafaia. Valeu, Mala. Obrigado pelo texto, por me acompanhar aqui na live e pelo incentivo também. Dalete escreveu: boa noite, bom descanso, gratidão. Obrigado, Dalete. Boa noite para você também. Bom descanso. E gratidão a você também. Então aqui vamos encerrando mais uma live e vejo vocês na próxima live, segunda-feira, às 19h19. Estarei de volta aqui e espero encontrá-los aqui de novo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos.